Agora, no noticiário de Brasília, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que ele não autorizou o uso de imagem e voz para a produção do vídeo feito por inteligência artificial que foi exibido na convenção do PL no fim de semana. Repórter Janaína Camelo trazendo todas as informações. Quais os detalhes, Janaína, sobre essa resposta? Bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo aqui no Jornal Jovem Pan. A resposta foi bem sucinta, viu, da defesa de Jair Bolsonaro. Disse que sequer Bolsonaro poderia autorizar, até porque ele está proibido de receber visitas e proibido pelo ministro Alexandre de Moraes. E que, por isso, não existe qualquer possibilidade de contato, não houve qualquer tipo de contato nessa intenção de obter uma autorização dele para que fosse usada a voz e a imagem dele nesse vídeo com inteligência artificial, simulando o pronunciamento dele que acabou sendo exibido na convenção do PL no último sábado. Nessa manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, Thiago, a defesa cita então essa decisão do ministro de dias atrás, que proibiu por 30 dias essas visitas a Jair Bolsonaro, visitas com finalidade político-eleitoral. Proibiu também Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias. Só relembrando, isso foi logo depois que Flávio Bolsonaro leu nas redes sociais uma carta assinada por Jair Bolsonaro, onde nessa carta ali Jair Bolsonaro pedia votos, dizia que Flávio Bolsonaro seria o melhor candidato para substituí-lo e que ele era o porta-voz dele. Enfim, na ocasião, então, o ministro deu essa decisão proibindo essas visitas e também proibiu a divulgação de qualquer manifesto de autoria de Jair Bolsonaro, divulgação por terceiros. Só relembrando esse vídeo, no último sábado, no início do vídeo, é uma simulação ali de Jair Bolsonaro e essa simulação diz que não é o Jair Bolsonaro de verdade, mas diz que Flávio Bolsonaro deve ser recebido de braços abertos pelos eleitores e que ele é o melhor candidato para substituí-lo e que ele não estava presente ali naquele momento na convenção porque está preso e diz a simulação ali que está preso injustamente por um crime que nunca cometeu. Só lembrando que essa ação foi apresentada pelo PT, tanto aqui no STF, como no TSE. No TSE, esse caso está com o ministro Cássio Nunes Marques, porque ali o PT diz que foi usada a inteligência artificial de forma irregular, não seria permitido pelo TSE, diz também que houve ali uma propaganda eleitoral antecipada. E aqui no STF, então, o PT diz que essa divulgação desse vídeo pode ter violado as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro na domiciliar. Agora, Thiago, resta aí saber qual vai ser a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda não respondeu depois dessa manifestação da defesa. Pode ser também que, num próximo despacho, o ministro peça também uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Mas agora é aguardar. Thiago. Agora é aguardar. Janaína ainda volta para falar de um assunto que a Dora Kramer gosta muito, que são as emendas parlamentares. Até daqui a pouquinho. Deixa eu trazer a Dora e o Cristiano Vilela, já a Denise Campos de Toledo também. Ô Dora, são duas questões aí, o Vilela vai falar dos desdobramentos jurídicos e você dos desdobramentos políticos. Agora, tá tudo misturado, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago, Vilela, Denise, boa noite a todos. Pois é, tudo misturado, o criminal e o eleitoral, porque a defesa não tinha muito outro jeito, ia dizer o quê, né? Mas, de qualquer maneira, essa situação deixa a campanha do Flávio, enfim, esse campo, esse grupo político numa sinuca, né? Porque se diz, como diz, que o Bolsonaro não sabia de nada, fica ruim para a campanha, tá certo? Pega no eleitoral, porque aí vai ter uma discussão se aquela resolução do TSE é sobre o assunto. Tem gente que faz uma interpretação mais restritiva, tem gente que faz uma interpretação mais flexível, e aí pode dar problema para a campanha do Flávio. Agora, se ele diz, como disse, se ele diz que sabia, o problema que cria é para o próprio Bolsonaro, no criminal, porque aí ele se arrisca, como está no despacho do ministro Alexandre de Moraes, a ter as cautelares ou cautelar, alguma delas, suspensa, porque aí ele teria violado aquela proibição de comunicação, enfim, manifestação política, etc. Então, é uma sinuca, quer dizer, de qualquer lado que correr, pode encontrar um problema, não necessariamente vai encontrar, mas pode encontrar
um problema. Me parece que aí, nesse dilema, a opção da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi não correr o risco no criminal e deixar as consequências eleitorais correrem na mão do TSE, até porque elas são mais brandas. Cristiano Vilela, então esse foi o raciocínio, né? A Dora nos traz aqui, para tentar preservar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu pergunto para você o seguinte, do ponto de vista eleitoral, o que a campanha de Flávio Bolsonaro pode sofrer? Porque o próprio presidente do TSE já se manifestou dizendo que a inteligência artificial com os limites, avisando que é IA, não tem problema, mas pode acontecer o quê? Bem-vindo, Vilela, boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, primeiro nós vamos ter aí o Tribunal Superior Eleitoral, vai ter que fazer realmente uma grande virada e mexida para tentar fazer com que um ato convencional seja reconhecido como uma campanha eleitoral. Todo o histórico do TSE, toda a jurisprudência do TSE, ela vai sempre na linha de que as convenções partidárias são atos internos dentro do partido. Ora, nesse sentido, não há que se falar em convenção. Qualquer medida que venha a fazer com que esse tipo de gravação em IA, esse tipo de avatar em IA que foi montado, seja compreendido como um ato de propaganda, vai na contramão e vai fazer realmente com que haja uma guinada jurisprudencial. O fato é que eu vejo que, do ponto de vista político, talvez os segmentos governistas que se opõem à candidatura de Flávio Bolsonaro, talvez estejam indo por um caminho até certo ponto equivocado. Eu vejo que de todos os pecados, de todos os males praticados, talvez, nesse contexto aí da convenção e tudo mais, o segmento mais frágil é justamente esse. Até porque, na visão da sociedade, todo mundo sabe que o pai vai apoiar o filho, é muito simplista, é muito frágil. Eu vejo elementos muito mais latentes para serem batidos, como, por exemplo, as declarações de Milei. Isso sim, são elementos contundentes, elementos fortes, elementos que podem deixar em maus lençóis a candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa questão de IA, eu vejo muito mais como talvez um interesse em plantar alguma coisa, pensando no sentido de que não seja utilizado o holograma de Jair Bolsonaro em outras atividades de campanha, deixar com medo a campanha de Flávio Bolsonaro para outros gracejos que possam ser usados, do que necessariamente imaginar que uma situação dessa poderá atrair consequências que são graves de acordo com a legislação para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos de Toledo aqui com a gente também. Não é a primeira vez que há esse prejuízo para a campanha do senador Flávio Bolsonaro. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Vilela, Dora. Na verdade, o que a gente percebe é que a defesa do presidente Bolsonaro tenta poupá-lo em relação a qualquer punição que possa ser aplicada pelo fato dele estar preso no domicílio por questões de saúde e humanitárias, e teve aquela divulgação da carta, que depois a defesa do presidente disse que foi Flávio que decidiu publicar a carta, sendo que a carta era direcionada aos brasileiros, aos eleitores, dizendo que ele apoiava o filho, que era o porta-voz, o representante dele, mas a defesa confiou que não haveria punição do lado da candidatura de Flávio Bolsonaro. E agora repete o mesmo processo. Diz que não sabia, que não foi informado, a responsabilidade foi a utilização de Flávio, talvez considerando que, mais uma vez, não haja problemas em relação à própria candidatura. Agora, vale lembrar que o ex-presidente Bolsonaro sofreu consequências, assim como Flávio, por conta daquela carta, que Flávio não pode visitá-lo, tem um prazo longo que vai até o primeiro turno das eleições.